alunos e alunas do CEP Fazenda Rio Grande, é um prazer falar com vocês. Aqui é o professor André, e a gente está trazendo uma série de conteúdos extracurriculares, e desse tempo eu achei oportuno a gente trazer uma conversa sobre a questão da saúde mental, sobre os cuidados que a gente pode ter durante esse tempo de isolamento social. E para isso eu convidei uma amiga nossa, uma pessoa bem especial para a nossa família, que é a Ellen Benzi. Ela é psicóloga, ela é lá da cidade de Araucária, aqui da região metropolitana, e ela vai responder algumas questões que a gente preparou de antemão aqui para conversar com ela. Boa tarde, Ellen, obrigado pela sua disponibilidade, viu? Boa tarde, André. Fiquei muito feliz com o seu convite. Ellen, eu começo já perguntando para você, talvez seja uma questão assim que você deve estar aí bem repetindo para todo mundo, mas como é que a gente lida com essa questão de ansiedade nesse tempo de isolamento? Então, André, é fundamental que a gente entenda que a ansiedade, ela faz parte do nosso repertório comportamental, então não é possível excluir a ansiedade. É uma pessoa sem ansiedade, uma pessoa que não se organiza, né? Não se organiza para o futuro. Então, desde muito pequenos, nós vamos organizando caminhos neurais a partir das experiências que a gente vai construindo desde quando a gente é um bebezinho, né? Então, essa coletânea de experiências, essa bagagem, essa memória de perigo, funciona como uma prevenção. Então, a ansiedade nesse momento, né, ela cumpre uma função de nos alertar para a possível existência de perigo. Nesse momento de isolamento social, o desafio, então, é usar essa experiência a nosso favor, né? E o que a gente pode falar de modo efetivo é que nós devemos seguir as orientações de higiene e de distanciamento social. A gente tem vivido também, assim, por conta dessa questão de distanciamento, isolamento, um fenômeno que também já vinha, eu acho que uma tendência, e a gente está muito conectado às tecnologias, né? Um excesso de conectividade. E eu acho que a pandemia também acabou acelerando esse processo. E como é que a gente lida com essa questão? Então, eu costumava dizer que o excesso de conectividade podia, sim, gerar ansiedade, né? Porque todo excesso esconde uma falta. Se a gente está dando muita energia, colocando muito nosso tempo em determinada situação, provavelmente a gente não vai dar conta do resto das situações da nossa vida, né? Mas, assim, algo que é fundamental é entender que a vida, ela clama por ordem. E eu entendo que, hoje em dia, o mais importante do que pensar na quantidade de tempo que nós estamos conectados é entender a qualidade dessas conexões. Acho que isso é fundamental. Porque nesse isolamento, a conectividade tem nos servido como ponte de acesso, né, ao mundo do outro. Então, a gente trabalha, a gente estuda, a gente atende, se relaciona com muito mais intensidade, né, utilizando as mídias, utilizando a internet. Então, é fundamental que cada um compreenda de que forma utiliza essas mídias. Então, se eu puder estabelecer um critério, seria assim, fazendo perguntas, né? Como a intenção é não delimitar um caminho rígido, porque nós somos seres humanos e cada um tem uma necessidade diferente, mas colocar essa questão, essa conectividade tem nutrido ou tem esgotado as suas emoções? Né? E aí eu elaborei até um pensamento, fazendo parafraseando, né? Me diga como e com quem você se conecta, que eu direi quem tu és. Então, para que a gente possa ampliar esse olhar e não ficar com uma rigidez dizendo, olha, tem que ser tantas horas, e aí são horas em que a gente se conecta e não se percebe nessa interação. Então, é fundamental que a gente
perceba a qualidade das nossas interações. Legal. Eu queria perguntar para você também se tem algum sinal ou sinais que podem demonstrar assim, que essa questão de ansiedade, que ela está ficando fora de controle, né? Que a gente está perdendo o controle tem algum ponto, a gente consegue perceber isso no físico ou nos nossos pensamentos? Como é que a gente, se a gente está sofrendo esse excesso de ansiedade por essa questão do isolamento? Quando que a ansiedade fica fora de controle? Isso. Isso. Existe uma ideia que é a seguinte: a ansiedade ela vai estar fora de controle quando ela nos impedir de viver a vida. Então, perceba o seguinte: quando a ansiedade te fizer evitar, experimentar um desafio que seria algo bom de encarar, né? Quando ela transtorna a rotina, quando a gente passa a evitar situações, quando ela provocar em nós só previsões catastróficas de futuro, né? Então, nesse sentido, é fundamental procurar ajuda quando você perceber que ela está te desorganizando emocionalmente. Legal. Para os nossos alunos, né, a gente tem alguns alunos que, além das questões da conexão com a internet e tal, das dificuldades, até pelos locais onde moram, às vezes o acesso à internet não é muito bom, tem a questão do equipamento e tal. Também tem essa novidade de estudar pelo celular ou pelo computador, que também exige um pouco da questão de concentração, é diferente de estar numa sala de aula, né? A gente tem alguma orientação assim, que possa facilitar assim, ou ajudar no sentido de concentração, de construir a atenção para esse aprendizado desse jeito novo, à distância? Olha, o que eu penso que antes disso tudo, antes desse momento que nós estamos vivendo, é fundamental que cada um entenda, perceba a forma como experimenta a aprendizagem. Então, assim, a gente precisa entender de que forma é mais fácil para mim compreender uma matéria. Então, existe um estilo de aprendizado que é uma experiência concreta, reflexiva, abstrata e ativa. A gente pode até conversar sobre isso numa outra oportunidade. Mas, então, é fundamental que eu perceba assim, eu consigo aprender melhor escutando um podcast. Eu aprendo melhor assistindo uma videoaula. Eu aprendo melhor escrevendo. Eu aprendo melhor explicando para um outro colega, eu aprendo melhor em grupo. Então, feita essa consideração, eu acho que a outra orientação é muito antiga, né? Nós, humanos, nós precisamos de uma boa alimentação, nós precisamos de sono de qualidade, precisamos beber água, precisamos nos exercitar, que às vezes é algo assim que as pessoas estão tendo muita dificuldade em lidar com essa questão do exercício dentro de casa, mas é possível e é imprescindível, né? A gente precisa de ordem, de organização, precisa de rotina. É pesado às vezes falar essa palavra, mas a gente precisa de rotina. O nosso organismo clama por rotina. Então, feita essa consideração também, a gente não pode esquecer que se uma pessoa ela vive num ambiente opressor, de violência física, violência emocional, sexual, ela não vai conseguir estudar. Então, mesmo que ela tenha todo um aparato, que ela saiba de todas as técnicas para estudar, que ela tenha os melhores professores, né? Então, se ela não está bem emocionalmente, ela não vai conseguir estudar, ela não vai ter tranquilidade, não vai ter paz. Então, se as pessoas que estão nos ouvindo, né, os jovens que estão nos ouvindo, estão passando por uma situação assim, procurem ajuda. Essa é a minha orientação. Legal. Também tem a situação tem a questão que esse isolamento ele afeta as pessoas, penso eu, que de maneiras
diferentes, né? Tem pessoas que lidam super bem e readaptaram suas vidas e seguiram normalmente. Outras pessoas já são impactadas de uma forma mais forte, né? E tem algum problema em ser assim? As pessoas podem aceitar isso, que vão reagir de maneira diferente às situações? Sim, o distanciamento social afeta as pessoas de modos diferentes, porque cada um de nós tem uma singularidade. Nós somos diferentes, nós percebemos o mundo, a mesma experiência, né, de maneiras diferentes, nós somos singulares. Então, não há problema em sentir diferente. O respeito aqui é fundamental. A gente fala tanto em respeito, né? Então, a minha orientação é que a pessoa acolha a sua angústia, que a legitime. Porque o que acontece, André? Muitas vezes a gente fica na expectativa de esperar que alguém legitime aquele mal-estar que a gente está sentindo, está vivendo. Né? Então, por isso que é fundamental se conhecer e validar isso que a pessoa está sentindo, né? Não ficar esperando que outra pessoa acolha, né? Então, todos nós precisamos aprender a acolher o nosso medo, a nossa angústia, a nossa tristeza, que vez por outra vai chegar, e aí aprender a ter essa conversa, ter um diálogo interno mais produtivo, não um diálogo interno crítico demais, muito pesado, né? Que a gente possa, então, aprender a dialogar com a nossa dor, com o nosso medo. Legal, a gente já está partindo para o encerramento, né? Eu quero te fazer uma última questão, né? Se a gente consegue, a partir dessa experiência de distanciamento, a gente consegue usá-la, essa experiência nova, em nosso favor, né? E como que a gente pode tirar um melhor proveito de toda essa situação que a gente tem passado? Olha, André, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Mas eu olho para a nossa realidade e acredito que sim, que nós podemos sim usar essa situação a nosso favor, né? Fazendo algo bom, é isso que eu falo para os meus pacientes. Fazendo algo bom com situações ruins ou aparentemente ruins. Essa é uma das belezas de ser humano. Eu percebo assim que às vezes a gente fica remoendo, né, essa possibilidade, e se não tivesse acontecido isso, né, negando a realidade. Então, nesse ponto, ficar remoendo que poderia ter sido, nos desorganiza, porque não nos traz para o agora. Né? O nosso desafio é estar no aqui e agora. A ansiedade nos faz viver outro tempo, né? Ou nos lança para o futuro, um futuro trágico, ou fica no passado remoendo essas situações. Então, não é o melhor lugar para se estar, né? Esse lugar onde a gente fica paralisado, negando a realidade. Então, aceitar a realidade tal como ela é, nos coloca no aqui e agora. E aí, assim, tenho mais tempo livre? Posso desenvolver habilidades, aprender um idioma, cozinhar, fazer um curso online, participar de grupos de estudo, né? Então, assim, eu penso que sim, a gente pode fazer algo bom com tudo isso. E eu percebo que existe um desejo, uma busca de sentido para o que a gente está vivendo agora. Mas eu tenho dito o seguinte, que quando nós não conseguimos achar um sentido, quando as coisas não fazem sentido agora, é para a gente fazer o melhor, né? A gente faz o melhor que pode no agora, mesmo que não faça sentido, que a gente respeite os nossos limites, respeite os nossos semelhantes, que talvez esse sentido vai acontecer durante a caminhada, né? No meio do caminho a gente encontra um sentido para tudo isso. Legal, Eli, obrigado. Quero então encerrar nossa conversa agradecendo a tua participação, disponibilidade aqui com a gente, né? Em nome da direção, da diretora Miriam, da vice-diretora Regina,
toda a equipe pedagógica, os coordenadores de cursos, colegas professores. A gente tem procurado trazer esse conteúdo extracurricular para os nossos alunos, no sentido de incentivá-los a continuar nesse tempo que é tão diferente, mas também desafiador e que nos permite novas oportunidades. Pedindo então para você dar uma palavra final, uma palavra de encerramento para os nossos alunos. Olha, eu acredito que esse momento é um momento de muita criatividade, em que nós somos realmente desafiados a inovar, né? Penso que essa proximidade dos nossos familiares também pode ser um momento de muito aprendizado e, de novo, né, ter essa ideia, né, essa disponibilidade pessoal, humana, de tentar fazer algo bom com tudo isso que está acontecendo conosco. Eu me sinto muito grata pelo convite e desejo a todos aí um tempo de muito aprendizado. Então, obrigado, Ellen, pela participação. Obrigado você, aluno e aluna que assistiu a esse vídeo. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.